Olá, boa noite, amigos e amigas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live. Então, quero chegar aqui agora, nesse momento, falando com vocês, falando com o Brasil, falando com o Peru, Bolívia, Argentina, Guiana Francesa, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile, Panamá, Cuba, entre outros vários países aqui da América Latina, México, entre outros mais, e alguns países da Europa e alguns da Ásia também, alguns que nós temos também alguns contatos na África, entre outros. Então, quero trazer para vocês, meus queridos amigos e amigas, que nesse momento nós entramos no ar com as nossas informações. Você vê que eu tenho um estúdio aqui, esse estúdio aqui onde eu estou, na verdade, esse foi um quarto que eu fiz para um estúdio. Hoje eu estou exatamente me apropriando dele para uns outros trabalhos, então não organizei ainda, mas brevemente eu quero realmente estar com esse quartinho bem organizado para que a gente possa ter um trabalho bem bacana. Mas o importante, na verdade, não é o local que você está fazendo o trabalho. O trabalho, eu acho que quanto mais simples, mais ele é eficaz, mais acho que vocês têm que entender que quanto mais é simples e que a gente tem essas informações de um trabalho desse, ele tem que ser mais valorizado, porque trabalhos muito refinados, ele já tem o seu lugar. E nós que estamos nessa dificuldade de apresentar um trabalho, nós estamos exatamente ainda procurando nosso lugar na sociedade. De forma que eu espero que vocês deixem o seu like lá, compartilhe com os amigos e amigas, deixe lá o seu segmento, a sua assinatura lá, seguindo o canal, que é o canal josealves.gestorsaúdemental@gmail.com, e vocês vão estar acessando também lá no Instagram, o José Alves 8381, e lá no Facebook também, né? Mas então, vamos lá e vamos começar o nosso trabalho. Então, quero falar para vocês hoje que eu não consegui pegar o resultado de hoje de Brasília, mas nós já passamos de 200 óbitos. Olha só, em 3 meses, nós já passamos de 200 óbitos por Covid, sempre eu falo nisso, porque eu trabalhei tanto sobre a Covid que eu sempre me lembro da Covid. Mas é dengue. Então, nesses 3 meses do ano corrente, nós já temos exatamente mais de 200 óbitos por dengue aqui no Distrito Federal. Eu costumo dizer para as pessoas que não conhecem o Distrito Federal é um pequeno pedaço de terra que é tirado dentro do estado de Goiás para fazer um distrito que é o distrito que comanda o país. E depois eu vou falar um relato sobre o porquê que o Distrito Federal é aqui do Goiás, tá bom? É um pedacinho de terra tirado do Goiás para fazer o Distrito Federal. Eu vou falar disso também para vocês. Mas então, com muita tristeza que hoje eu trago esse relato de que nós já temos só nesse ano de 2024, mais de 200 óbitos aqui no Distrito Federal, confirmado por dengue, e tem muitos e mais de 50 pessoas ainda em investigação, mais de 50 óbitos em investigação. Isso nos entristece muito, porque a gente nem saiu de uma pandemia, nós já estamos em outra. E mais uma vez eu relato que, querendo ou não, os nossos governos também, eles têm culpa, eles têm uma certa culpa nisso aí, porque se perceberam e viram que tinha uma doença assolando o país, tinha que ter corrido o máximo que pudesse para transformar essa situação numa situação mais agradável. Mas, nem tanto, só
começam a tomar providência das coisas quando já realmente está numa situação muito difícil. Nós estamos com um agravamento muito grande de dengue. Inclusive aqui a minha vizinha, tem uma garota jovem que minha vizinha que está exatamente com risco de óbito, porque ela está indo para o hospital quase todo dia, não está mais ficando internada, mas está indo para o hospital quase todo dia, exatamente cuidar de um problema seríssimo de dengue, que segundo eles diz que é dengue, mas a menina está tomando soro, está chegando, ele está vindo para casa sempre, todo dia, e a menina está inchada, muito inchada mesmo, muito manchada, a pele muito manchada, muito cheia de caroço para tudo que é lado, parecendo que ela está com sarampo, uma coisa assim muito estranha. E isso nos preocupa porque nós percebemos que essa dengue ela já está vindo de um formato diferente. Está vindo de um jeito que a gente já não está mais sabendo como é que está essa situação. Então, vamos aí, autoridades aí, do comando aí dos poderes legislativo, judiciário e executivo. O executivo é o governo para executar os pedidos. O legislativo legisla as leis que pode estar fazendo com que possa acontecer as coisas, e o judiciário faz o seu cumprimento da lei, que obriga o que está em lei ser cumprido pelo governo. Então, eu faço um apelo a esses três poderes para que possam fazer um trabalho. Então, para vocês aí dos interior aí, da cidade aí mais distante do Distrito Federal, quando se fala em três poderes, é exatamente legislativo, que é os deputados que legislam as leis. Nós temos aqui no Distrito Federal, nós temos 24 deputados aqui pelo Distrito Federal, que é do Distrito, eles trabalham exclusivamente para o Distrito Federal. E nós temos mais 8 deputados, certo? Nós temos mais 8 deputados federal, que é eleito pelo Distrito Federal, mas por ser federal ele pode trabalhar em qualquer área do país, tá? Então nós temos 8 deputados federal e temos 24 distrital. Os nossos distrital aqui, gente, é como se fosse, vamos dizer que se fosse um deputado estadual aí na região de vocês. Nós temos administração regional em cada cidade, que é como se fosse uma prefeitura aí na área de vocês. E aqui nós não temos nem prefeito e nem vereador, certo? Então, quando o administrador é nomeado, ele não é um cara que ele está eleito para isso, ele é nomeado para vir para um ambiente, e aí então naquela cidade ele começa a fazer aquele trabalho. E aí ele monta aquela cúpula de profissionais que vão trabalhar com ele, que seria o formato de um prefeito com a sua cúpula de vereadores trabalhando para organizar as situações, né? Claro que, como eu falei, não é prefeito e nem é vereador, mas nós temos esse segmento aqui em Brasília. E são eles, então, que têm a obrigação de legislar as leis da região onde eles estão trabalhando. Eles não fazem a lei, mas eles são obrigados a cumprir as leis que os deputados fazem. Eles são obrigados a cumprir essas leis na região onde eles trabalham, e que é feito com esses 24 deputados, como eu falei, são 24 deputados que trabalham em prol apenas de Brasília. Eles não trabalham em prol do entorno, é só em Brasília. Às vezes alguns abrangem um pouquinho ao entorno, porque como Brasília, por incrível que pareça, Brasília também tem a obrigação e o dever, e é constituído por lei, para que ela também possa ajudar o entorno de Brasília, que no caso são cidades próximas até 100, 200 quilômetros de distância, dependendo da região, conforme a capital, por exemplo. Aqui na região de Minas, a gente tem como ajudar até 200 quilômetros de distância, porque a capital de Minas fica bastante distante daqui. Agora, já da região do Goiás, já é menos quilômetros de distância que Brasília pode ajudar. Por quê? Porque Goiânia fica em menos de quilômetro de Brasília. Nós temos duas capitais em menos de 200 quilômetros de uma para a outra. Então, é inviável que Brasília ajude o Goiás até 200 quilômetros, sendo que Goiânia, de Brasília até Goiânia, não dá 200 quilômetros. Então,
Para Minas a gente chega até 200 quilômetros. Agora, para o Goiás a gente não abrange esse território todo exatamente pela distância de uma capital para outra, porque senão a gente teria que ajudar Goiânia, e Goiânia é a capital do Goiás. Então não tem jeito da gente, aqui do Distrito Federal, o governo trabalhar ajudando. É claro, ajuda, eles têm um contrato de governo para governo, que trabalham junto nas cidades aqui mais próximas, que o Distrito Federal apenas ajuda um pouco o entorno, e o governo do estado, que no caso seria o governo do estado, que é o Marcelo Pires, o Marcelo, aí então no caso ele faz o trabalho em volta. O Marcelo Pires não, gente, é o Caiado, o Ronaldo Caiado, que é o governo aqui do Goiás. Então o que acontece? Então é esse trabalho feito em conjunto. Brasília ajuda a cidade próxima, que é do Goiás, e o governo do Goiás tem um acordo com Brasília para que possa trabalharem junto. E aí, se por acaso Brasília precisar do governo do Goiás, o governo do Goiás ajuda Brasília. E se o governo do Goiás precisar do de Brasília, o governo de Brasília ajuda o Goiás. Então tem esse contrato entre eles que em outros estados não tem, tá bom? Então nós temos essa questão aí. Mas enfim, são essas pessoas que têm que fazer esse trabalho e que têm que cuidar do país. E é com tristeza, como eu falei, que nós temos mais de 200 óbitos e já mais de 2 milhões de também pessoas infectadas no Distrito Federal que já passaram pela dengue. E outra coisa, vocês vejam bem que nós não temos 4 milhões de habitantes aqui no nosso território não, tá? Nosso território que abrange Brasília e o entorno aqui próximo da gente, assim, que é Brasília, que é do Distrito Federal, mas não é Brasília, então nós temos, não dá 4 milhões de pessoas. E outra coisa, muita gente pensa que Brasília, porque é um distrito, Brasília é todo o território. Mas Brasília, quando a gente fala Brasília, na verdade é todo o território. Mas nós temos as nossas divisões. Nós temos 27 cidades, igual aqui é o formato tipo o país. O país tem 27 estados e mais o Distrito Federal. Então nós temos 27 cidades de entorno e mais, de entorno assim, no DF mesmo, satélite. No caso nós temos cidade satélite. A nossa cidade não é de entorno, é satélite. O entorno é os do Goiás. Então nós temos 27 cidades, mais o plano piloto, que significa um formato do Brasil, que são 27 estados e mais o DF, né? Então é isso aí. E nós temos exatamente esses 2 milhões de pessoas que já foram infectadas e que deixa a dengue, vocês sabem que deixa a gente muito debilitado e requer muitos cuidados. Por exemplo, esse meio braço eu não arribo ele, mais que isso, ó. Para mim arribar ele aqui eu tenho que fazer isso, certo? E esse daqui eu já estou ribando mais ou menos, mas tem hora que esse músculo aqui dá uma dor tão grande que eu não consigo ribar. Então, veja bem, a gente está com essa situação e nós estamos tendo uma dificuldade muito grande desse tratamento alcançar o nosso objetivo também. Por quê? Porque, na verdade, uma vez que você pega dengue, dependendo da situação, dependendo da sua imunidade, como é que está o seu organismo também, ela te traz muito sofrimento. E nesse sofrimento que ela te traz, você vai ficando muito debilitado e não é legal isso aí. Você fica ruim por muito tempo. Eu mesmo tenho estado ruim por muito tempo, não estou legal. Mas, enfim, vamos seguindo em frente e falando para vocês que nós precisamos de tomar muitos cuidados. Como eu já falei uma vez, não esqueço que uma tampa de garrafa, por mais mínima, uma tampinha de cerveja, se ela tiver água acumulada ali, ela tem possibilidade de proliferar o mosquito da dengue ali, e ali ele vai produzir vários ovos, e esses ovos, quando chove, que faz sol, eles vão implodir e vão criar um monte de mosquitos que vão produzir vários ovos e que aí vai empistear, certo? Então vamos cuidar da gente mesmo para que nós não empesteie o nosso Brasil mais do que o que já está. Outra coisa, as pessoas cobram muito do governo, e eu também cobro, e não só eu, mas na verdade são várias pessoas que cobram do governo, mas, porém, o que acontece? Se o governo for fazer as coisas que ele fez no ano passado, fazer de novo esse ano, nunca vai sobrar nada para fazer um outro serviço. E aí o que acontece? Todo dia, se você fizer a mesma coisa, amanhã vai estar quebrado, você nunca vai ter
como fazer outro serviço. Você vai estar sempre arrumando aquele que você já fez. Então nós vamos tomar cuidado, é bom que nós tomemos cuidado com as coisas para que a gente não deteriore as obras que o governo faz também, porque quando a gente deteriora a obra do governo, o dinheiro que era para cuidar da saúde, muitas das vezes, por ser uma obra que é necessário estar em dias, tiram o dinheiro da saúde às vezes para colocar em obra. Isso não é legal porque aí a saúde, que é tão necessário, fica faltando os seus componentes de condição de tratamento para as pessoas, porque o dinheiro muitas das vezes tem que ser dividido para tapar buraco, para cortar, para ligar luz, arrumar água. Então, sim, tem um roubo de energia, cabo de energia aqui em Brasília, como também de internet, que é incalculável os valores. Então isso também são coisas que acaba trazendo um desconforto também para o governo e que ele acaba tendo que investir em algumas situações que não seria necessário se as pessoas tivessem consciência de não fazer essas coisas erradas, tá? Mas voltando como eu estava falando, Brasília, vamos falar do assunto de Brasília. Brasília não sendo um estado e sim um distrito, mas Brasília na verdade é o plano piloto. O que é o plano piloto? É o Cruzeiro, Lago Sul e Lago Norte, que na verdade não poderia ser colocado como plano piloto, mas está bem próximo, aí entra também nesse meio. Mas o plano piloto mesmo, na verdade, é o setor administrativo de Brasília, que serei o setor de ministério, o Palácio do Planalto, o Palácio do Buriti, que no caso é onde fica o governador, com a sua composição de profissionais, Câmara Legislativa, que é onde legisla os deputados distrital, e a Câmara Federal, que é onde fica os deputados federais, e o Senado, que é onde ficam os senadores federais, tá? Então, Brasília é composto dessa situação. Então, Brasília mesmo, o plano piloto é Brasília e o restante é cidade satélite, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu acho que vocês, se vocês não conseguirem entender, voltem esse vídeo de novo até vocês entenderem, para que vocês entendam. E um momento que eu tiver uma oportunidade, eu vou estar explicando isso mais claro para que as pessoas possam entender de verdade como é que é o formato de Brasília. Inclusive, para vocês aí de fora, Brasília ela tem o formato de um avião. Ela vindo desse meio para lá, digamos que seja o corpo do avião. E desse lado assim, cruzando desse lado que são asa sul e asa norte, serei como se fosse as asas de um avião. Então Brasília, na verdade, ela tem, o plano piloto em si tem o formato de um avião, certo? E aí, no caso do setor de ministério até a rodoviária central, que foi a primeira rodoviária que foi feita em Brasília, é exatamente como se fosse o internamento dentro do avião, se fosse o corpo do avião por dentro, tá? Então é isso aí, um abraço a todos vocês e eu vou encerrando esse vídeo por aqui, enviando para todos vocês. Espero que encontre todos com saúde, apesar de que nesse momento também eu estou um pouco meio triste, que o meu primo, uma pessoa bacana demais, morava no Rio de Janeiro, e ontem eu recebi uma notícia que ele faleceu, né? Estava com problema de câncer e faleceu. E a gente fica com muito pesar, mas infelizmente nós entendemos que, infelizmente, a morte é o único plano na nossa vida que nós temos certeza. Ninguém tem a certeza que vai nascer, mas a morte depois que você nasce é inevitável. É igual eu falo que ninguém tem medo de morrer rico. O pobre não tem medo de morrer rico. Quem tem medo de morrer pobre é o cara que já é rico, entendeu? Então tem essas duas divisões, que o pobre não tem medo de morrer rico, que até seria uma felicidade ele morrer rico, depois que ele passou tanta pobreza em enricar, morrer rico seria uma felicidade, a família ficar com alguns bens e tal. E é só assim. Agora, o rico tem sempre aquele pensamento, poxa, mas eu vou morrer pobre e tal. Então são todas essas coisas que a gente em alguns momentos até brinca com as coisas, mas porém a morte traz isso aí que a gente na vida não tem certeza, que é de nascer pobre e morrer rico, e nem o rico também com garantia de permanecer rico e não morrer pobre. Então são coisas que a gente tem que pensar bem, e colocando isso, eu faço umas colocações meio estranhas, mas colocando isso para quem
estuda e tem como fazer um balanço do que eu estou falando, tem como entender exatamente o que eu estou falando e fazer uma divisão de pensamentos e colocar esse pensamento em que eu falei no seu devido lugar e que ele consiga entender que dá tudo certo, beleza? Então, um abração a todo mundo, espero que esse vídeo conte todos com saúde, como eu já falei, e até um próximo, se Deus quiser.